carros elétricos em 2023 no Brasil. Será que vale a pena? Será que dessa vez vai dar certo? Vem com a gente, vamos descobrir agora. O carro elétrico no mundo já teve diversas tentativas de ser implementado, mas sempre algum problema aconteceu, alguma questão relacionada à prioridade que ele foi descontinuado. Será que agora, em 2023, vale a pena correr o risco de comprar um carro elétrico? Mas seja bem-vindo ao canal, meu nome é Juliano Silva, esse é o canal Carro da Estrela. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo para fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Aqui a gente fez uma pesquisa intensa sobre valores, questões aí dos carros elétricos. Espero que vocês gostem. Se concordarem ou discordarem, ou tiverem alguma coisa a acrescentar, deixa aí nos comentários que vai ser algo a incrementar as informações que eu vou estar passando aqui. Vamos lá, no vídeo de hoje vou estar tirando algumas dúvidas de todos que pensam em ter um carro elétrico ou que querem saber mais sobre o assunto, se realmente vale a pena. Eu vou trazer um comparativo de um modelo que existe tanto a combustão como elétrico. Vou fazer algumas projeções aí de acordo com informações que a gente tem até o dia de hoje, de todos os carros que a gente já tem no mercado aí que são elétricos ou até híbridos para a gente ter uma referência. E a comparação vai ser feita entre o Peugeot E208 GT, que é um modelo 100% elétrico da Peugeot, que foi lançado esse ano. Esse carro tem autonomia de 340 km e ele é o topo de linha do Peugeot 208. Abaixo dele vem o topo de linha de combustão, que é o Peugeot 208 modelo Griffe 1.6 automático. Esse modelo tem praticamente todos os equipamentos do elétrico, apesar das diferenças ali da combustão e do motor elétrico. A escolha pela Peugeot foi simplesmente por ter dois modelos que são praticamente o mesmo carro, só que com as motorizações elétricas e a combustão. E para isso eu dividi o vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou trazer as vantagens que o elétrico vai ter em comparação à combustão, e na segunda parte eu vou trazer as desvantagens do elétrico. Bom, meus amigos, vamos passar para a primeira comparação que a gente vai fazer, que é do consumo. O Peugeot elétrico, ele vai fazer aí, com a sua autonomia de 340 km, vai gastar R$ 55,36 nessa autonomia de 340 km. Isso dá um valor de 16 centavos por quilômetro. E o Griffe, a combustão, né, vai fazer 12 km ao litro, em média. Na estrada um pouquinho mais e na cidade um pouquinho menos, que dá aí um valor de 44 centavos por quilômetro. Isso considerando aqui o valor da gasolina a R$ 5,30 em março de 2023, já com o retorno aí do ICMS. Pensando aí num consumo médio do brasileiro de 1.000 km ao mês, que normalmente é o que a grande maioria faz, a gente tem aí ao término do ano 12.000 km. E essa diferença de 28 centavos ao longo desse ano vai dar uma vantagem de R$ 3.360 de economia aí para o carro elétrico. E vamos fazer uma conta aqui para 5 anos, isso vai dar R$ 16.800 de vantagem aí para o carro elétrico. Segundo aspecto de vantagem do elétrico, vamos falar aqui de redução de impostos. Em alguns estados até isenção do IPVA. A gente tem aí, ó, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul e Paraná, e também Distrito Federal. Nesses estados existe a isenção de IPVA para carro elétrico. Em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo tem sido aplicado redução de 50% no IPVA. Então, para a gente fazer uma conta e ser um pouco mais justo, vamos considerar aqui Rio de Janeiro e São Paulo e o desconto de 50% que tem no IPVA. Pegando os valores de tabela do novo Peugeot E208 GT 2023, no site da Peugeot ele está saindo a partir de R$ 221.990. Isso dá, já com o desconto de 50%, um IPVA de R$ 4.438, e o novo Peugeot 208 Griffe 1.6 automático 2023, no site da Peugeot também, está saindo a partir de R$ 109.990, e o IPVA dele, considerando o valor completo, por ser o carro a combustão, está saindo a R$ 4.399. Com isso a gente já percebe que o IPVA na comparação aqui, ele se iguala praticamente nos dois, ou seja, não é vantagem para nenhum nem para outro. Um terceiro ponto que dizem ser uma vantagem aí para os elétricos é a questão de manutenção. Bom, há controvérsias aí nessa questão, mas vamos ao que tem sido falado aí sobre essa manutenção. O carro a combustão, ele tem diversos componentes que o elétrico não tem. Ou seja, ao decorrer do tempo, a gente vai perceber aí que existe realmente uma manutenção reduzida nos carros elétricos em virtude disso. Por exemplo,
não tem óleo de motor, não tem embreagem, não tem transmissão, não tem filtro de combustível, correia dentada. Tudo isso é exclusivo ali do motor a combustão. O elétrico ele é bem mais simples nesse aspecto aí de componente. Então é falado nas diversas mídias, né, essa questão que o elétrico tem menor manutenção. Vamos por parte, porque a bateria vai entrar num tópico seguinte e a gente não vai considerar aqui nessa questão da manutenção. Então a gente tem um programa de revisão da Peugeot que apresenta pra gente que o Grife em 5 anos ele vai gastar R$ 4.828 de manutenção. E o elétrico, o E208, ele vai gastar R$ 2.103 nessas mesmas revisões durante 5 anos. Bom, é uma pequena diferença, aproximadamente R$ 2.700 de diferença de vantagem para o elétrico, mas como eu falei, a parte de bateria ela vai entrar mais à frente como um aspecto negativo aí do elétrico, que vocês bem sabem aí o valor que é uma troca de uma bateria, mas fica até o final que a gente vai continuar falando sobre isso e vai apresentar diversos exemplos de valores para vários carros. Além dessas vantagens que foram mencionadas, que são as principais, digamos assim, do carro elétrico, a gente ainda poderia falar aí da parte de ruídos do carro. É um carro extremamente silencioso, o motor não faz barulho, é até perigoso em alguns aspectos, né? Você tá andando na rua, ninguém nem percebe que seu carro está se aproximando porque não tem ruído. Mas isso para o conforto interno é algo muito positivo, vantagem aí para o carro elétrico. Outro ponto que a gente pode elencar aqui é a parte de abastecimento em casa, aquele conforto de você não precisar passar em posto de combustível, você vai poder estar fazendo seu abastecimento em casa, numa tomada, etc. Mas isso aí também tem um ponto negativo que vai ser abordado mais à frente na parte de desvantagens. E mais um ponto bônus aí de positivo para o elétrico é a questão da experiência do motor elétrico. Ele é um torque instantâneo, você quando pisa no carro ele já te entrega toda a potência dele logo desde o início. Isso realmente, eu nunca dirigi um carro elétrico, mas eu imagino que seja uma sensação totalmente diferente. Então a gente tem que considerar que essa experiência ela de fato tem um valor. Tá? A gente não tem como mensurar o valor dessa experiência. No final das contas a gente vai ver, né, realmente a realidade do elétrico no Brasil ela é muito difícil de bater economicamente, né, o carro a combustão. Isso a gente vai ver lá no final, quando eu mostrar todas as contas. Essa experiência realmente ela é diferenciada. É basicamente o que o cliente paga a mais para ter a experiência do carro elétrico. No final das contas é isso que vai ditar. Não é porque ele precisa economizar, é por causa da experiência em si do carro elétrico que ele escolheu ter o carro elétrico. No geral a gente vai ver que é isso aí. Mas vamos lá, vamos passar agora para as desvantagens dos carros elétricos. Antes de tudo, vamos tentar ver qual é o custo de desvalorização desses carros ao longo do tempo. Para isso a gente vai fazer algumas comparações no período de 2014 a 2019. Eu vou desconsiderar os valores de 2020, 2021 e 2022 porque foram anos atípicos. Pandemia, guerra na Ucrânia, tudo isso que aconteceu no setor automotivo aí que embolou toda a questão dos valores. Vamos pensar em como sempre ocorreu e ver se daqui para frente, né, espera-se que normalizando agora, pelo que tudo indica, os carros voltem a se desvalorizar normalmente ao longo do tempo. Por isso, vamos pegar essa faixa aí de 2014 a 2019 para ficar fora dessa questão toda que ocorreu. Coloquei 2 carros aqui. Um não é bem o elétrico, mas é um híbrido, que é o Prius. Vamos usar ele como base aqui de desvalorização, porque totalmente elétrico não temos muitas opções aí para ter um histórico nessa faixa aí de 14 a 19. Porque a gente vai usar essa base para poder tentar refletir o que pode ocorrer aí, por exemplo, né, com o Peugeot elétrico nos próximos 5 anos. Talvez os outros elétricos se mantenham também dentro de uma certa faixa aí. Naturalmente existe uma variação, cada carro vai ter uma resposta, mas a nossa ideia aqui é trazer uma visão mais ampla de entendimento sobre o que pode acontecer e sobre o que temos hoje em dia com as informações. Bom, o Prius, né, que tem também bateria, mas é um híbrido, ou seja, um carro tanto a combustão como elétrico que trabalham em conjunto. Ele em 2014, em dezembro de 2014, estava sendo vendido a R$ 101.435. Em dezembro de 2019, esse carro estava avaliado em R$ 73.098. Isso dá uma desvalorização nesses 5 anos de 27,94%. Peguei mais um exemplo de um outro carro também que a gente tem aí de histórico, que é o BMW i3. Ele é um 100% elétrico. Em novembro de 2014, ele estava sendo vendido a R$ 213.787. Em novembro de 2019, 5 anos depois, ele estava sendo vendido a R$ 142.000
R$2.238. Dá uma desvalorização aí de 33,56%. E considerando que isso venha a ocorrer com o Peugeot elétrico, vamos fazer as contas aqui com base nessa desvalorização do Prius, que é até mais moderada do que a do i3, apenas para a gente ter uma referência aí de quanto que esse carro possivelmente, né, e provavelmente deve desvalorizar aí nos próximos 5 anos. Em janeiro de 2023, a gente tem que esse carro está saindo a 221.990 e em janeiro de 2028 a gente projeta aqui com essas contas que ele estará na faixa de R$ 159.966. Isso dá uma queda aí, nominal de R$ 62.020, R$ 12.400 por ano durante esses 5 primeiros anos. Então vamos guardar esse número de R$ 62.000 de desvalorização. E fazendo agora o mesmo exemplo com o Peugeot Grife, que foi adquirido lá em 2014 também. Então passando agora para o Peugeot 208 Grife, modelo 2014-2015. Então ele começou a ser vendido lá em julho de 2014 a R$ 51.010. Em julho de 2019, esse carro estava valendo R$ 42.309. Isso dá uma desvalorização aí de 17,06%. E essa desvalorização para o Peugeot 208 Grife 2023, em janeiro de 2023, ele está aí no valor de tabela de R$ 109.900. Em 5 anos, considerando essa mesma desvalorização, em janeiro de 2028, projeta-se que ele vai estar em torno de R$ 91.151. Então, uma desvalorização nominal aí de R$ 18.748, em torno de R$ 3.749 por ano durante esses 5 primeiros anos. E fechando a conta de desvalorização entre o elétrico e o combustível, temos uma vantagem aí de R$ 43.272 de menos perda aí para o Peugeot 208 Grife a combustão. Agora prepara aí a cadeira, se acomoda no sofá que a gente vai falar aí de valores exorbitantes aqui de baterias. Mas antes de eu começar, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, curte esse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos. Isso vai ajudar muito a gente aqui a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Quanto mais vocês curtirem, mais vocês compartilharem, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai divulgar ainda mais. Então, conto com vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Seguindo, então, vamos falar aqui inicialmente de alguns modelos, né? Iniciando com o JAC JS1, esse carro que está aí numa faixa de R$ 150 mil. Esse carro tem um módulo com 110 células e custa em torno de R$ 20 mil cada módulo, sendo que no total são 5 módulos, ou seja, R$ 100 mil para você fazer uma troca completa das baterias. Aqui a gente vai estar usando como uma base de cálculo 10 anos de vida útil aí dessas baterias. A maioria das empresas dão em torno ali de 8 anos de garantia, 160 mil quilômetros, enfim. Sabemos que algumas vão durar menos e outras mais, mas a título de cálculo a gente vai usar aqui uma base de 10 anos em média para poder estimar aí de quanto em quanto tempo que deve ser gasto esse valor aí exorbitante para trocar todas as baterias. Ou seja, desses 100 mil aí de bateria do JAC, a gente teria que calcular que todo ano existe uma depreciação intrínseca ali de R$ 10 mil. Se são R$ 100 mil por 10 anos, R$ 10 mil por ano só por conta da bateria. E pode ter certeza que isso não entra no custo embutido ali na desvalorização do carro. A gente vai ver ali que os carros vai cair tanto, mas as pessoas não têm a percepção de que essas baterias elas vão ter que ser trocadas praticamente todas elas num prazo aí de 10, 11, 12 anos, enfim. Passando aqui para uma segunda opção, Volvo XC40 P8 Ultimate 2023. Esse carro está custando R$ 379.950. Na concessionária, cada módulo custa em média R$ 10 mil e são um total de 27 módulos, ou seja, R$ 270 mil só de bateria. A Volvo dá 8 anos ou 160 mil quilômetros de garantia, mas como eu já falei, vamos trabalhar aqui com 10 anos para calcular. No caso da Volvo, são R$ 270 mil dividido por 10 anos, dá um valor de 27 mil por ano. No caso da JAC,
100 mil reais por 10 anos, 10 mil por ano. No caso do BMW i3, 160 mil reais dividido por 10 anos, 16 mil reais por ano. No caso do Prius, que é o mais em conta aí, a questão das baterias, o jogo completo está 27.380 dividido por 10 anos, em torno de R$ 2.738 por ano. E o Fusion também é um híbrido, também não é um 100% elétrico, mas tem o jogo de baterias custando aí R$ 39.500, que dá uma média aí de 3.950 por ano. Então dá para ter uma noção até pela essa pesquisa aqui que as trocas de bateria dos híbridos me parece que são um pouco mais baratas. Mas olha que valores impressionantes a troca de bateria dos carros elétricos. Bom, vamos mais adiante. Para o Peugeot 208 elétrico, não encontrei aqui dados sobre o valor de bateria. Então vamos considerar aqui uma conta razoável que ele seja não no valor das baterias do JAC e nem da BMW i3. Vamos fazer aí uma média que ela seja 130 mil reais o conjunto, ou seja, do JAC 100 mil, BMW i3 160 mil, vamos colocar o Peugeot 208 aí no meio do caminho, tá bom? Isso dá 13 mil por ano de desvalorização da bateria, entre aspas. Um pouco desses 13 mil provavelmente já vão estar ali na desvalorização do carro, de tabela FIP, etc. Mas tenha certeza que ela não está 100% considerada nesse valor. Certamente, isso mais para frente pode ser que até se ajuste, porém, você que é o segundo, terceiro dono, provavelmente está pensando em comprar um elétrico ou um híbrido, tem que saber disso, porque senão essa bomba vai estourar no seu colo. Bora para mais adiante. Por isso, decidi aqui colocar para pensar nesse valor separadamente. Se concordam comigo aí, o que vocês acham sobre isso que eu acabei de falar? Botem nos comentários, dá essa força, aproveita aí, se inscreve, curte o vídeo e bora seguir. Pensando novamente nessa faixa aí de 5 anos, vamos às contas. Peugeot E208 GT, 5 vezes de 13 mil, a gente tem aí um gasto, né, de desvalorização da bateria de 65 mil reais. E no grife, bom, a gente não vai ter esse fator, então vamos considerar aqui zero. Não vou colocar aqui na conta, mas saibam que um sistema para você abastecer o seu carro elétrico em casa gira em torno de 10 mil reais para você colocar aí na sua casa. E além disso, a gente sabe muito bem de como é ineficiente o sistema brasileiro de carga elétrico. Existem alguns pontos dentro de shoppings, na estrada eu nunca vi, pelo menos, eu sou do Rio de Janeiro. Dizem que em São Paulo já existe alguma estrutura, lógico, por não ter o carro elétrico eu também não sei quais são os pontos, mas devem existir alguns pontos, mas pode ter certeza que ainda é uma dificuldade isso aí, por mais que tenha ponto. Quanto tempo você vai precisar ficar parado, sabe? Para fazer uma carga? Lógico, existem algumas tomadas, né, que fazem até uma carga bem rápida, mas isso ainda não é algo muito eficiente aqui no Brasil. Falando agora um pouco sobre seguro do carro elétrico em comparação ao carro a combustão, o que a gente vai ter? Bom, no site Carros na Web, vou deixar o link aqui na descrição, tem a descrição lá do veículo e tudo mais, inclusive um site que eu recomendo bastante, que tem a opinião do dono, é um site que eu pelo menos acho bem imparcial. Bom, se vocês tiverem outra informação, coloca aí por favor nos comentários pra gente. Mas lá ele bota valor de seguro, é um valor médio que eles botam lá de todos os carros. E o Peugeot 208 2023 grife tá na faixa de 5 mil reais, é 4.900 alguma coisa, arredondando 5 mil reais. E considerando 208 elétrico, não tem ainda na plataforma deles, mas considerando o valor do carro o dobro, eu vou colocar aqui um custo de seguro aí de 10 mil reais por ano aproximadamente. Até porque, como vocês bem sabem, o seguro do carro ele é muito com base no valor de tabela do veículo, né? Entre outros fatores. Então, supondo que esse valor, né, se mantenha, lógico que vai ter uma variação para cima e para baixo, mas considerando que se mantenha durante os 5 anos, então o Peugeot 208 elétrico vai gastar durante esses 5 anos aí 50 mil reais somente com seguro, enquanto que o grife vai gastar aí em média 25 mil reais somando todos os seguros aí ao longo desses 5 anos. Então vamos lá, montamos aqui um quadro para mostrar todos os pontos que foram abordados ao longo do vídeo. Percebam,
Desvalorização da tabela FIPE ao longo de 5 anos projetados à frente. O Peugeot E208, 62 mil e o Grife, 18.748. Seguro, o elétrico 50 mil e o combustão 25 mil. Aquele gasto de bateria para 5 anos de 65 mil, uma manutenção de 2 mil para o elétrico e 4.800 para o combustão. IPVA praticamente o mesmo, na casa de 4.400, e um consumo de combustível ali, no caso elétrico, consumo de energia de R$ 1.920 contra 5.280 de gasolina. E no final das contas, o que a gente tem? Que o elétrico ao longo desses 5 anos tem estimado aí R$ 185.481 de custo para você mantê-lo nos próximos 5 anos, tudo isso embutido. E o Grife, no caso a combustão, 58.255. Uma diferença aí de 127.226 a mais para você ter o elétrico do 208. Agora fala para mim, vocês acham que realmente vale a pena? Esse é o custo praticamente da experiência. Parem para pensar. Economicamente hoje no Brasil está longe de valer a pena, mas se vocês têm mais algo a acrescentar aí, coloquem nos comentários. Com certeza vai ter muita gente falando sobre a questão da bateria, que esse custo não é tudo isso, mas me expliquem então, se não for dessa forma, como é que vocês fazem. Então, meus amigos, estamos chegando aqui a mais um final de vídeo. Se curtiram esse conteúdo, peço que colabore aqui, deixe o seu like, se inscreve aí no canal, esse conteúdo e muitos outros a gente vai estar trazendo aí cada vez mais. E tamo junto, até uma próxima. Meu nome é Juliano Silva, esse é o canal Carro da Estrela. Fui!